Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago para vocês hoje mais um vídeo da playlist do Plano de Estudo Tutorado do 8º ano. E hoje trago a solução da atividade 2, a atividade da segunda semana. Se você ainda não se inscreveu no canal Determina, se inscreva e ative o sininho. Isso ajudará muito o projeto. Quando você ativa o sininho, notificações futuras chegará para você. Então, pessoal, a questão número 1 nos diz o seguinte: pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Prestem atenção, pessoal. Que divisão finita, pessoal? Observem esse exemplo que eu trouxe aqui. É um exemplo, pessoal, de uma divisão finita, em que eu divido 60 por 16. E observem, pessoal, a característica principal de uma divisão finita é o seu resto zero. Ou seja, quando a gente chega no resto zero, quer dizer que a gente termina o método da divisão entre 60 e 16, que nos dá o decimal finito 3,75. Entenderam, pessoal? Vamos agora responder essa questão? Então, pessoal, qual que será a resposta dessa questão, já que eu trouxe um exemplo de uma divisão finita? A divisão finita ocorre quando o resto da divisão entre dois números for igual a zero. Como consequência desse resto nulo, o quociente, resultado da divisão, será um número decimal exato, ou seja, um número finito, galera. Entenderam, pessoal, o que é uma divisão finita? Vamos fazer a leitura da atividade 2, pessoal? Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Da mesma forma, pessoal, que eu trouxe um exemplo para poder explicar a minha resposta, eu trouxe aqui, onde estou circulando com o lápis, um exemplo de uma divisão infinita, onde eu estou dividindo o 10, o número 10, por 3, em que o 10 é o dividendo e o 3 é o divisor. Se ainda, caro aluno, você não está familiarizado com o método da divisão, eu peço que você clique aqui no card que aparecerá no canto superior direito da sua tela. Você verá uma aula minha sobre divisão. Então, pessoal, qual que é a característica principal de uma divisão infinita? Você perceberá que um certo número repetirá no resto, ou um grupo de números se repetirá no resto. Se vocês perceberem, caro aluno, quando vocês dividem 10 por 3, nos dará 3, porque 3 vezes 3 nos dá 9, sobra resto 1. Aí, caro aluno, a gente sabe que não tem mais nenhum outro dígito para descer aqui. O que a gente faz no resto 1? A gente acrescenta o 0 e automaticamente coloca quem aqui? Coloca a vírgula, não é isso? E continuamos a continha. Você vai perceber que quando divide 10 por 3, dará 3 novamente. E 3 vezes 3 nos dá 9 novamente, pessoal. Sobrando o resto quanto? Sobrando o resto 1. E você repetirá de novo o que você fez anteriormente. Acrescentará o zero aqui de vermelho e continuará a continha. 10 dividido por 3 nos dá 3, porque 3 vezes 3 nos dá 9, pessoal. E sobrará resto 1. Assim, pessoal, você vai perceber que esse resto sempre irá se repetir. Esse valor de resto 1 sempre irá se repetir. Notem, pessoal, se eu for acrescentar o zero aqui no resto, eu não terei mais quadro para continuar essa continha. Assim, pessoal, você perceberá que essa é uma divisão infinita, em que o valor do resto sempre será 1 e o quociente da divisão na parte decimal sempre dará o valor 3, repetidamente. Então, pessoal, vamos escrever a resposta dessa atividade 2? A divisão infinita ocorre quando há uma repetição do valor do resto ou uma repetição de um grupo de valores infinitamente nesse mesmo resto, tá, pessoal? Pode-se notar também em que haverá um momento em que não será mais possível continuar essa divisão no papel,
pois não terá mais espaço e a divisão nunca terminará, caracterizando assim uma divisão infinita. Como consequência desse resto, no quociente, que é o resultado da divisão, terá um algarismo ou um grupo de algarismos que se repetem infinitamente. Assim, teremos as famosas dízimas periódicas. Vamos agora, pessoal, responder a atividade 3. Pessoal, novamente, pede uma pesquisa. Pesquise e explique por escrito o que é o número decimal finito. Vou trazer para vocês aqui, pessoal, 3 exemplos de números que são decimais finitos. Esses números, pessoal, que são decimais finitos, eu quero que vocês observem a ilustração que eu vou fazer aqui, para depois a gente poder responder a questão. Observe que eu estou apontando aqui, pessoal, a vírgula para vocês enxergarem. Está aqui a vírgula. E à direita da vírgula, pessoal, observem que eu tenho apenas um dígito, um algarismo. Isso caracteriza um decimal finito, que à direita da vírgula você tem uma quantidade finita de casas decimais ou de algarismos. Isso, pessoal, acontece com a letra B. Eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, à direita da vírgula, e a mesma coisa com a letra C, pessoal. Quantas casas decimais eu tenho aqui à direita da vírgula? Eu escutei aí 2 casas decimais? Está correto, cara aluno? Então vamos para a resposta? Pessoal, então uma das respostas que eu trago para vocês aqui é que o decimal finito possui um número limitado de casas decimais. Ou seja, quando eu falar de casas decimais, alunos, eu estou falando dos algarismos que estão à direita da vírgula. Uma outra resposta possível e mais formal é que um número decimal é finito ou exato quando ele tem um número finito de algarismos ou ainda quando é representado por uma soma com um número finito de parcelas. Ah, professor, eu não entendi essa última parte. Representar um número decimal finito por uma soma com um número finito de parcelas? Prestem atenção nesse exemplo aqui, pessoal. Observem que eu estou colocando aqui o número decimal 2,5. Eu vou fazer uma decomposição aqui intuitiva. Eu tenho 2 inteiros mais 5 décimos, pessoal. Está aqui, pessoal, a minha soma com um número finito de parcelas. Ou seja, eu tenho 2 parcelas que representam o número 2,5. Vamos então, pessoal, para a atividade 4. A atividade 4, pessoal, pediu para pesquisar e explicar por escrito o que é um número decimal infinito. Caros alunos, estou trazendo aqui para vocês, na tela de vocês, o que são os decimais infinitos. Eles são separados em 2 conjuntos, o conjunto dos decimais infinitos periódicos e o conjunto dos decimais infinitos não periódicos. Os decimais infinitos periódicos nós já conhecemos, são as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, como o exemplo A, que é um exemplo de dízima periódica simples, e o exemplo B, que é um exemplo de dízima periódica composta. E lembre-se, pessoal, as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Por isso, pertence ao conjunto dos números racionais. Em contrapartida, os decimais infinitos não periódicos são as dízimas não periódicas. E esses números pertencem ao conjunto dos números irracionais. Professor, por que a gente fala dízimas não periódicas? Quero que vocês observem um exemplo aqui da letra A, que é o raiz de 2, a raiz quadrada de 2. E notem que à direita da vírgula eu tenho infinitos algarismos que não se repetem. Vocês não conseguem adivinhar quem que é o próximo dígito depois do número 5 aqui. A mesma coisa vale para o número π, pessoal. Π a gente sabe que vale aproximadamente 3,14.
Mas todos nós sabemos que o número π tem muito mais dígitos à direita da vírgula e são infinitos. Agora podemos esquematizar a nossa resposta. Vamos à resposta? Então, pessoal, olha a resposta que eu coloquei aqui. Um número decimal infinito é todo número que possui infinitas casas decimais. Isto é, à direita da vírgula há infinitos algarismos. Os decimais infinitos são subdivididos em decimais infinitos periódicos, ou seja, as dízimas periódicas, que pertencem ao conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e os decimais infinitos não periódicos, que são as dízimas não periódicas, que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Pessoal, a atividade 5 é uma atividade que a gente já fez na solução da aula passada. Como a atividade pediu, pessoal, para transformar as frações abaixo em números decimais, nós sabemos que a fração 9/4 tem como decimal o número 2,25, a fração 1/6 tem como decimal a dízima periódica 0,166666 infinitamente, e a fração 7/6 tem como decimal 1,166666 infinitamente. Vamos lembrar que para transformar fração em um número decimal, nós dividimos o numerador, por exemplo, o 9 aqui, pelo denominador 4. Dividimos o de cima pelo de baixo. Porém, pessoal, no rodapé do PET de vocês, o autor pediu para vocês classificarem o resultado encontrado nessa atividade 5 em finito ou infinito. Vamos fazer isso? Como, pessoal, a gente já sabe o que é um decimal finito e infinito respondido nas atividades anteriores, nós já sabemos que o número 2,25 é um decimal finito. Esse número aqui, pessoal, é um decimal infinito porque é uma dízima periódica. A mesma coisa com a letra C, é um decimal infinito porque é uma dízima periódica. Entenderam, pessoal? Vamos para a atividade 6. Novamente, pessoal, pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplos. Pessoal, eu já falei tanto de dízima periódica aqui, né? Então, pessoal, eu quero que vocês façam a seguinte pesquisa. Vão no meu canal, aí lá no meu canal vocês vão clicar na playlist Plano de Estudo Tutorado, pessoal. Lá terá 3 vídeos. O primeiro vídeo aqui, pessoal, onde estou destacando com lápis, eu trago nele o que são dízimas periódicas. Você irá assistir essa aula e tirará conclusões do que são as dízimas periódicas. E aí, pessoal, vocês foram no vídeo que eu pedi? Então, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma resposta do que são as dízimas periódicas. Dízimas periódicas, pessoal, são números decimais cuja parte decimal é composta por um algarismo ou por um grupo de algarismos, no caso números, que se repetem infinitamente. Esses algarismos ou grupo de algarismos que se repetem infinitamente são caracterizados como o período de cada uma das dízimas periódicas. Como as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração, então elas pertencem ao conjunto dos números racionais. Continuando a atividade 6 aqui, pessoal, a atividade 6 pediu para você trazer alguns exemplos. E eu trouxe 2 exemplos de dízimas periódicas aqui. Essa dízima periódica, 4,55555, uma dízima periódica simples. E essa dízima periódica aqui, pessoal, 4,123333 infinitamente, que é uma dízima periódica composta. Continuando, cara aluno, vamos responder agora a atividade 7, que pede o seguinte: escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica. Trouxe aqui, pessoal, um exemplo de uma dízima periódica representada de 3 formas diferentes. A primeira forma é quando você coloca reticências após o período. Você percebe que o período da dízima periódica aqui, pessoal, é esse número 3, e ele está se repetindo infinitamente, aí você coloca reticências. Essa representação aqui, pessoal, é a mais tradicional possível.
A outra representação, pessoal, é do traço no período. Como eu disse, pessoal, quando você identifica o período da dízima periódica, nesse caso sendo igual ao algarismo 3, você vai colocar a parte inteira, que é o número 0, coloca a vírgula, e na parte decimal, se for uma dízima periódica simples, você vai colocar o período e em cima do período você coloca um traço ou uma barrinha. Aí fica a seu critério, tá bom, pessoal? E uma última forma que põe medo em muitos alunos é a representação da dízima periódica na sua forma de fração geratriz. Pessoal, representar dízimas periódicas simples e compostas na sua forma de fração geratriz, eu fiz um vídeo sobre isso. Para quem não assistiu esse vídeo, como podemos representar uma dízima periódica em uma fração geratriz, você pode vir na descrição desse vídeo e clicar lá, pessoal, no link que levará você a assistir essa aula que eu explico como transformamos uma dízima periódica em uma fração geratriz. Entenderam, pessoal, as 3 formas possíveis de representar uma dízima periódica? Vamos para a última atividade? Pessoal, a última atividade é uma atividade simples que pergunta: quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? Caros alunos, trouxe aqui o exemplo que eu já mostrei para vocês. Quando você divide 10 por 3, pessoal, você tem um decimal infinito. Ou seja, você tem uma dízima periódica. E a resposta é o quê? A resposta é sim. Pessoal, obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ajude esse projeto. Obrigado